Os Estados Unidos bombardeiam alvos no Iraque e na Síria, conforme nós podemos observar um dos vídeos que circula nas redes sociais do mundo inteiro. Nós temos uma escalada de tensão e guerra na região do Oriente Médio que pode arrastar o mundo, infelizmente, para uma guerra de proporções globais, conforme muitos analisam. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes, eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no canal e divulgue o nosso conteúdo para as pessoas que gostam de geopolítica. Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, portanto, mais uma vez ao canal Respeito à Geografia. Eu sou o professor Éder, falando com você a respeito de geopolítica. E eu tenho um convite a você que é o seguinte: se você quer se manter atualizado e com informações de qualidade, e você também quer aprender a respeito da história dos Estados Unidos, dos conflitos na região do Oriente Médio, dê uma olhada no nosso curso Geopolítica para Entender o Mundo. O link está na descrição do nosso vídeo. Aguardo você. Vem estudar com a gente, entender tudo o que acontece no mundo com informação embasada, conhecimento histórico, contextualizado e assim por diante. Então, vamos aqui. Conforme vimos, os Estados Unidos bombardeiam o Iraque e também a Síria, na região da fronteira entre os dois países e aquela região conhecida como Al-Qaim. É nesta localidade que nós tivemos a maior concentração de ataques dos Estados Unidos na região fronteiriça entre os dois países no Oriente Médio. Os relatos também nos mostram que há uma contra-ofensiva, digamos assim, por parte dos grupos locais que acabam atacando nas regiões de Conico e Omari, duas regiões onde há uma presença americana. Então, infelizmente, nós temos um Oriente Médio que pode arrastar parte considerável do mundo para uma guerra de proporções inimagináveis. Por quê? Nós sabemos onde uma guerra pode começar, mas nós não conseguimos prever quando esta guerra, infelizmente, acabaria, não é? E, novamente, aí nós temos o vídeo, conforme podemos observar, da região onde houve o ataque por parte dos Estados Unidos, e vocês estão ouvindo aí o som, e eu também falando, mas dá para entender que é uma situação bastante tensa a que estamos assistindo agora. Pessoal, então vamos observar aqui o contexto. O contexto é o eixo da resistência. Este grupo, que é apoiado pelo Irã, o Irã já afirmou que se for atacado em seu território, vai revidar, mas os Estados Unidos declararam recentemente agora para a imprensa que não tem intenções de atacar o território iraniano. Embora o Iraque e também a Síria, que são esses dois países aqui, ó, a Síria e o Iraque, são dois países que têm sido atacados pelos Estados Unidos já há algum tempo, mesmo porque nestas regiões também há ataques feitos contra as posições dos Estados Unidos. Agora, o ataque do dia de hoje por parte dos Estados Unidos foi contra a Força Quds, que é a Guarda Revolucionária, e grupos que tem o apoio desta força iraniana, que é do Irã. Nós já analisamos isso daqui no nosso canal algumas vezes, que tem sedes e tem participação nos grupos locais da Síria, que é este território aqui, e também do Iraque, que tem uma perspectiva anti-americana, anti-Israel, conforme nós já analisamos, que perfazem também o que se compreende como eixo da resistência ou também arco da resistência, enfim. Então, a região de ataque por parte dos Estados Unidos é a zona fronteiriça entre o Iraque e a Síria. Vamos observar aqui a região do mapa, conforme podemos observar, e o detalhe, não é, que eu chamo a atenção a vocês, importante dos nossos vídeos aqui, que é sempre uma análise feita em cima do mapa, uma análise feita a partir da cartografia, para que nós saibamos de maneira mais precisa onde foram os ataques. E aqui nós vamos observar justamente na zona fronteiriça entre o Iraque e a Síria, região de abundante bacia hidrográfica, nós bem o conhecemos, ali a grandiosa bacia hidrográfica dos rios Tigres e Eufrates, enfim, não é o caso aqui, mas só para evidenciar porque há esses cursos d'água aqui mostrados nesse mapa. E é justamente nesta região aqui, ó, de Al-Qaim, que nós temos os ataques feitos por parte dos Estados Unidos. E claro, segundo relata o Comando Militar dos Estados Unidos, nós tivemos ataques em outros alvos, ok? Mas uma das regiões mais atacadas foi justamente esta localidade, fronteira entre Síria e Iraque, que tem a presença muito forte de grupos contra os Estados Unidos, que tem um forte apoio do Irã, inclusive. Isto eleva a atenção de uma maneira bastante significativa. Não dá para saber exatamente o que o Irã fará, uma vez que o Irã já disse nos últimos dias que se fosse atacado revidaria sem medo, e a contra-resposta agora após os ataques
por parte do governo dos Estados Unidos é que não há intenção de atacar o território iraniano, não é? Porque certamente isso elevaria a guerra para um nível muito mais aprofundado, embora nós estamos assistindo já uma escalada considerável. E o contexto do ataque de hoje é uma resposta dos Estados Unidos em relação ao ataque que sofreu recentemente na região da Jordânia, que inclusive levou à morte de 3 soldados americanos, que chegaram hoje ao território dos Estados Unidos, foram recebidos pelo presidente Joe Biden, e a essa resposta dos Estados Unidos bombardeando esta região aí do Oriente Médio, na fronteira entre os 2 países, o Iraque e também a Síria. É curioso que a resposta do governo americano se dá num momento de muita pressão e muita crítica contra Joe Biden, que é presidente. Inclusive, Donald Trump, que concorre às eleições e tem, não é, pelo que nos tem mostrado aí pesquisas e as vitórias de certa maneira significativas que o Trump tem nas primárias e também no caucus de Iowa recentes, nos mostra que o Trump diz, não é, que Biden é fraco e o Biden teria que ter dado uma resposta militar aos grupos que teriam atirado, teriam, não é, feito os ataques contra a base dos Estados Unidos na Jordânia. Então, tem todo esse contexto histórico. E o detalhe, sendo ano de eleição, há essa discussão também importante, porque o Biden, em alguma medida, quando mostra a força dos Estados Unidos no exterior, bombardeando posições ali de inimigos dos Estados Unidos, tudo bem? Nós temos que a popularidade do Biden pode crescer, pode aumentar, diante de certo eleitorado dos Estados Unidos. E, consequentemente a isso, ele volta, não é? Caso isso aconteça, se a sua popularidade aumentar, ele volta, sim, com força para ser o principal candidato do Partido Democrata à Casa Branca e teria chances de vencer Donald Trump. Mas ainda é muito cedo para afirmarmos essas coisas de maneira 100%. Mas, sem dúvidas, pode recolocar Joe Biden na Casa Branca nos próximos anos. Vamos acompanhar. E, se você chegou até aqui, eu agradeço a sua presença. Eu reitero, indico o nosso conteúdo para as pessoas que gostam de geopolítica e fizemos aqui uma análise de maneira bastante rápida e sucinta após um momento de muita tensão no Oriente Médio. Vamos torcer para que os homens não entrem em guerra, em mais uma frente de guerra na região do Oriente Médio, porque a consequência é sempre a morte de inocentes, infelizmente. No mais é isso. Bons estudos e, conforme sempre digo a vocês, respeitem a geografia e vamos continuar acompanhando. Até mais. Tchau, pessoal.